Vamos estar ministrando a palavra do Senhor neste momento, lendo o versículo e explanando de acordo com aquilo que preparamos e que o Espírito Santo tem a dizer à igreja nesta noite. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos para o texto tradicional da ceia e vamos olhar com os olhos de Paulo, alguns comentaristas que são homens de Deus, que nos traz uma luz nesta noite sobre esse texto. Começa assim no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Senhor Deus, mais uma vez estamos em Tua presença, mais uma vez pedimos a Tua graça, a Tua revelação, o Teu favor. Fala conosco, fala com a Tua igreja, abre o nosso coração para o entendimento. Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus que renova as nossas forças, Tu és Deus que renova a nossa esperança. Em nome de Jesus, amém. Qual é o significado da ceia para você? O que significa esta mesa posta, essa mensalidade da ceia, este compromisso que um membro, aquele que é casado, está com a sua vida regular de matrimônio, quando o solteiro é aquele que está batizado nas águas, aquele que procura viver uma vida em santificação, sendo transformado dia após dia, sempre entendendo que precisa melhorar. Paulo começa dizendo que essa instrução que ele vai nos dar está em harmonia com aquilo que Jesus fez. E ele parte para dizer que foi na noite que Jesus foi traído, que Jesus faz dentro da Páscoa a inauguração, a instituição da ceia do Senhor. Existe um comentarista que é Wisber, não sei se falo o nome corretamente, ele destaca 4 pontos e nós vamos trabalhar nesses 4 pontos que ele destaca. Neste dia, nesta cerimônia, neste momento que nós estamos na ceia do Senhor, 4 aspectos nós devemos observar. Primeiro, ele diz, devemos olhar para trás. O segundo, devemos olhar à nossa frente, olhar para a frente. O terceiro, devemos olhar dentro. E, em último lugar, olhar ao nosso redor. Então, nós vamos tentar trabalhar esses conceitos e melhorá-los dentro da possibilidade, utilizando a própria palavra e o discernimento do Espírito Santo. Então, primeira coisa, primeiro aspecto, o que é olhar para trás? Olhar para trás é olhar para o passado. Olhar para o passado é ver a ceia como memorial. No versículo que nós lemos, os 2 últimos, termina assim: em memória de mim. Então, ceia, o dia de hoje, esta festa, é dia de lembrar o que Deus já fez, o que Jesus já fez, o significado da ceia para mim e para você, o que representa a ceia do Senhor. Não é um culto normal, não é um culto comum, não é uma simples reunião, mas é um momento de festa. E lembrando um comentário que eu fiz
anteontem ou ontem sobre a leitura da Bíblia, estavam falando sobre as festas que Deus institui. Jesus instituiu a Páscoa, a festa dos pães asmos, e eu estava conversando com os irmãos o que de lição traz estas festas para o povo de Deus. A mesma explicação serve para mim e para você diante desta festa, a festa que nós estamos presentes, que é a ceia do Senhor. Então, o que aquelas festas significam? A primeira coisa é recordar o que Deus fez. A festa é o momento que eu paro para recordar o que o Senhor fez. Se nós observarmos a Páscoa judaica, cada elemento, o cordeiro, o pão, as ervas amargas, o vinho, aquele momento, tudo aquilo tem um significado. O judeu vai comer e o judeu diz, isso aqui é por causa disso, é por causa daquilo. Isso aqui foi porque o nosso povo sofreu lá na escravidão no Egito. As ervas amargas. E eles vão falando, tem um alimento que eles usam como se fosse uma argamassa na alimentação deles. Tem a água com sal, que eles dizem que significa as lágrimas que foram derramadas ali. Cada comida, cada alimento, cada hora que eles provam o alimento, eles fazem memória daquilo que Deus fez no passado e que muitos hoje não acreditam mais, mas o povo judeu continua dizendo: Deus fez maravilhas no meio do teu povo. É momento de lembrar da mão forte, da mão poderosa, da qual Deus arrancou escravos, tirou o povo escravizado para ser uma nação de sacerdote, uma nação santa, lavada e escolhida para fazer a vontade do Senhor. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que significado tem isso. Por que tem o pão? Por que tem o cálice? Qual é o significado disso? Jesus disse: é o meu corpo que é dado por vós, é o meu corpo que é rasgado por vós, é o meu sangue que é derramado na cruz do Calvário por vós. Nós temos que olhar para a ceia com esse sentido de olharmos para trás, com esse sentido de olhar para o passado, com esse sentido de olhar para Deus e falar: Senhor, eu era escravo do mundo, eu era escravo do meu coração, eu era escravo dos meus desejos, mas um dia o Senhor me libertou, um dia o teu poder, a presença do teu Espírito Santo veio sobre a minha vida e me santificou. Regandaramás. O que Deus fez por você? Quem era você antes de estar na casa do Senhor? Hoje os outros olham para você e não acreditam no seu passado. Mas isso é o poder de Deus, é o poder do Evangelho, é o poder da palavra do Senhor. Olhamos para a ceia, venha para a ceia, venha para essa festa e entenda o seu passado. Entenda o que você era sem Deus. Lembre-se. Mas lembre-se do principal, do que Deus fez, do que Cristo fez, por que Cristo morreu, por quem Cristo morreu, qual é o sentido desta morte? Ele morreu para perdoar o meu pecado, para perdoar o seu pecado. Ele morreu para nos trazer salvação. Ele morreu para religar o homem a Deus. O homem estava distante, havia um abismo que se chama pecado, mas a morte de Jesus tem o poder de perdoar pecados. E ele veio para perdoar o meu e o seu. O sacrifício dele foi único, vicário, permanente. Não há mais necessidade de nenhum sacrifício. A partir do momento que Cristo morre na cruz do Calvário, a igreja agora faz memória. Foi por causa do corpo pregado na cruz do Calvário, foi por causa do sangue derramado. Quando eu olho para trás, eu olho para a cruz. Quando eu olho para trás, eu olho para o sacrifício. Quando eu olho para o passado, eu lembro do que Ele já fez por mim. Louvado seja o nome do Senhor.
Por isso nos reunimos aqui esta noite. Por isso que nos reunimos mês a mês, ano após ano, porque tem um significado de estarmos aqui. Cada palavra, cada elemento, cada crente aqui reunido, estamos reunidos. Cristo é o principal nesta festa. Sem Cristo não adianta nos reunirmos. Sem Cristo não adianta comermos o pão, bebermos o cálice. Se a glória não for dele, se o reconhecimento não for dele, se não houver glórias a ele neste lugar, não há sentido de estarmos aqui. Este é o dia, esta é a hora de glorificá-lo pelo seu sacrifício, pelo seu favor, por tudo que ele fez por mim e por você. É por isso que você está levantado de pé, é por isso que você está limpo, lavado, remido, por causa do sangue de Jesus remido. Tem remido a tua alma, remido o seu coração. É a infinita misericórdia. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio e faz efeito na tua vida. Temos que olhar para a ceia como sendo um memorial. A morte de Jesus na cruz, em primeiro lugar, foi ato de amor. Olha para o passado, olha para a cruz. A cruz é sinal de amor. Ele te amou e por isso ele se entregou por nós. A cruz também é um ato de obediência. Quando olhamos para a cruz, vemos um homem, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez carne, se entregar voluntariamente para morrer por mim e por você. Você entende isso? A culpa é tua, a culpa é minha, nós pecamos. Nós deveríamos morrer pelo nosso pecado, embora não haja perdão. Nós morreríamos por causa do nosso pecado e não há perdão, mas por causa dele, porque o inocente morreu no meu e no seu lugar, além dele substituir e morrer no meu lugar, no seu lugar. O sangue de Jesus é eficaz para perdoar pecados. Ele nos uniu a Deus novamente. Ele nos religou novamente a Deus. Segundo lugar, por que eu devo olhar para frente? O que significa olhar para frente? Olhar para frente é olhar para o futuro. A ceia do Senhor é momento dos crentes ter esperança renovada. É a festa da esperança. Nos reunimos aqui até Ele voltar para buscar a sua igreja, até Ele nos reunirmos para tomar a ceia com Ele, para tomar do novo vinho, ou tomar de novo do vinho. Jesus diz isso. A ceia do Senhor é a esperança, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. É memorial, mas é a esperança da igreja. Tem um comentário que diz que, eu não vou conseguir encontrar, mas é mais ou menos assim, que a ceia é um elo que liga a primeira vinda à segunda vinda. É um elo de corrente que vai unindo o passado com o futuro. A igreja está neste meio. A igreja está no tempo da misericórdia, no tempo da paz, no tempo que Deus deu para a renovação, a reconciliação dos gentios. Nós estamos nesse tempo em que Deus está salvando a mim, a você e a nossa família, em que o Evangelho tem
transposto todos os obstáculos da fala, o obstáculo de distâncias, e saiu de Jerusalém, e chegou nos confins da terra, chegou ao Brasil a palavra de Deus, e hoje nós temos esta palavra que liberta, essa palavra que transforma. A ceia é lugar de esperança. A promessa de Deus, a parousia, a segunda volta de Cristo, nós estamos aguardando a volta dele. Jesus disse que, a palavra de Deus diz que Jesus viria, Jesus veio. A palavra diz que Jesus morreria e ele morreu. A palavra de Deus continua dizendo que ele vai voltar. A igreja precisa acreditar, crer, apesar de todas as dificuldades, apesar da ciência ter se multiplicado, do amor de muitos ter se esfriado. Renova nesta noite o teu amor por esta palavra, renova o teu amor nesta noite pela mensagem da cruz, por esta palavra transformadora. Olha para trás, mas olha para o futuro. Quando eu venho tomar a ceia, quem sabe esta é a última, quem sabe esta é a hora, quem sabe este é o momento, quem sabe está chegando, está próximo, a cada ceia está mais próximo a volta do Mestre, a volta de Jesus. Muitos não estão mais esperando Cristo, muitos não estão mais esperando Jesus, muitos estão vivendo a vida conforme a palavra de Deus diz, como nos dias de Noé, comendo, casando e fazendo negócios e se esquecendo de Deus. Mas que a tua fé seja renovada nesta noite. Não importa se a tua família não crê mais, não importa se a sociedade não dá mais crédito, se na tua escola não dão mais crédito, se em lugar nenhum está sendo falada esta palavra, mas você hoje está ouvindo esta mensagem, que esta mensagem seja como faca de dois gumes, como espada, que entre no teu coração, que crave no teu coração esta palavra. Seja renovada a tua fé nesta noite em nome de Jesus. Seja renovado nesta noite e seja cheio de esperança. A esperança para aqueles que servem a Deus. A esperança para a igreja. Atravessando no meio da pandemia, nós temos uma esperança. Se a minha vida acabar aqui, ela vai continuar. Vai chegar o dia. Eu tenho a promessa de ressurreição, de voltar dos mortos, de transformação dos corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis, e estaremos com Ele para sempre. Esta ceia tem validade, ela só vale até Jesus voltar, ela só vale até Jesus tomar com a sua igreja, seja nas bodas do Cordeiro, seja no seu reino milenial, não sei, mas da forma que ele disse, um dia nós vamos voltar e vamos ter a oportunidade de beber com ele, ou o novo vinho, ou deste vinho. Como este vinho é físico, tenho certeza que não é o mesmo vinho. Se for no céu, é um novo vinho. Se ele vai beber este mesmo vinho, vamos beber com ele no milênio, no reino milenial, no reino de Cristo, a qual ele vai reger este mundo com cetro, com vara de ferro. A igreja estará presente, louvando, adorando a ele, servindo a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Comer do pão, beber do cálice, nós proclamamos a morte do Senhor. Todas as vezes que eu como e bebo, eu tenho que entender, Jesus morreu por mim. Não coma sem lembrar desse sacrifício de Cristo. Olhamos para o futuro. Esse sacrifício aponta para a morte, olhando para trás, mas aponta também para o futuro da igreja, para a vinda do Senhor Jesus. É Lucas 22:18, eu vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da vide, até aquele dia em que beberei um novo vinho convosco
no reino de meu Pai. Ou é o reino milenial aqui, ou é o reino celestial, mas nós vamos beber com Ele. A igreja tem esperança. A igreja sabe que não está aqui de qualquer maneira jogada ao vento, mas nós temos uma esperança, essa esperança que não nos permite entrar em depressão, não nos permite ficar olhando para baixo. Olha para cima, olha para o autor, consumador da sua fé. Quando as derrotas, os problemas, as dificuldades da vida quiser te enredar, quiser te jogar para baixo, olha para a tua esperança. Você tem esperança, o mundo não tem esperança, mas nós temos uma esperança. A nossa esperança é a volta do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Como que nós olhamos para dentro? É quando nós examinamos a nós mesmos. A ceia do Senhor é o dia, é o momento de olhar para dentro de você. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, então não confie em sensação de alegria humana. Examinar-se é olhar a prática conforme a palavra de Deus. Não é você achar que está melhor do que o vizinho, porque o vizinho está em pecado e você está em meio pecado. O que é isso, pastor? Não existe isso, não. Os dois estão em pecado. Pecadinho e pecadão, tudo leva para o inferno. Examine-se a si mesmo. A semana da ceia, é a semana que a igreja jejum, é a semana que a igreja se consagra. Na semana da ceia, todos os crentes deveriam jejuar pelo menos um dia. É dia de você fazer uma introspecção, é um dia de você fazer uma autoavaliação, é um dia de você olhar para você e falar assim, como é que eu estou andando diante de Deus? Não é em relação ao pastor, mas é diante de Deus. Deus vê todas as coisas, não há segredo que Deus não saiba. Deus é o Deus que conhece todos os segredos do homem. A festa da ceia é dia de olhar para dentro, é dia de olhar para o interior, é dia de olhar para o nosso presente, olhar para o dia a dia, olhar e examinar a nossa alma. Somente a palavra de Deus pode ser a régua de medir. Não é a vida do vizinho, não é a vida do seu pastor, mas a régua de medir é a palavra de Deus. Que esta seja a régua de medir. E não se preocupe se você for reprovado. É para você se examinar e verificar que você precisa mais dele, mais da graça dele. É dia de pedir perdão. A festa da ceia é dia de Yom Kippur, daquela festa do perdão. É o dia que você pede perdão, que você rasga o seu coração, não rasga as vestes, mas você se arrepende verdadeiramente dos seus pecados. Não é aquele que pede perdão neste minuto da ceia para fazer o pecado daqui a pouco, logo após a ceia. Mas é aquele crente que, por um acaso, tropeçou durante este mês. E agora ele vê e percebe que está errado. Ele volta, ele se arrepende. É dia de você virar para o seu irmão e falar, me perdoa, meu irmão. É dia de você virar para sua esposa e falar, me perdoa, minha esposa. De você virar para os seus pais e falar, me perdoa. Da igreja, da família, falar, me perdoa. É dia de reconciliação. A ceia é festa de reconciliação. Temos que olhar para dentro de si, temos que olhar para o interior. Não é dia de olhar para o vizinho, não é o dia de olhar para ninguém. Olha lá como é que ele está. Olha como é que está a vida dele. Olha como é que estão os filhos dele. Olha como é que... Não. É dia de introspecção. É dia de autoavaliação. É dia de dobrar os joelhos. É dia de lamentação. É dia de clamar por perdão. É dia de clamarmos a Deus e falar, Deus, tem misericórdia de mim. Porque é as misericórdias que são as causas de não sermos destruídos. São as misericórdias do Senhor
Mas vai aí uma novidade para você que você já sabe. Essas misericórdias se renovam de dia em dia, todo dia tem esperança nova, todo dia tem palavra nova, todo dia tem perdão, todo dia é o dia de você se arrepender, porque tem um Deus pronto a perdoar. É dia de examinar a si mesmo, é dia de fazer autoavaliação, mas é dia também de mudança. Não vamos viver uma vida, meu irmão, de qualquer maneira. Não vamos ter o prazer na prostituição, no adultério, na pornografia, em coisas materiais, em coisas que é cobiça da vista, cobiça da vida, cobiça da carne, mas que o poder de Deus tenha graça e derrame sobre a sua vida nesta noite por meio da presença do Espírito Santo e te ajude, abra os teus olhos e que você não seja morto, mas que você ressuscite nesta noite na autoridade do nome de Jesus. Não sejamos árvore morta, não sejamos galhos secos, mas sejamos galhos que estejamos recebendo do próprio Cristo, do caule, do tronco, da seiva de Cristo, do poder de Deus, essa renovação do seu Espírito na nossa vida. Devemos olhar para o interior, devemos examinar a nós mesmos, devemos investigar o nosso coração. A Bíblia diz: examine-se a si mesmo e coma. Existem pecados que você tem que examinar a si mesmo, não é na hora da ceia. Você deve confessar, você deve, muitas vezes, precisa conversar com o seu pastor. Às vezes vai precisar de disciplina, mas aceita a disciplina que o homem que Deus colocou no lugar para ser o seu pastor vai aplicar, confiando que Deus é poderoso para religar o teu nome no livro da vida. O homem não tem poder para rasgar o teu nome do livro da vida. Ainda que eu diga que não te perdoo, não tem problema, você pediu perdão, Deus já perdoou. Você já está religado novamente à videira. Desfrute desta videira, desfrute dessa seiva, desfrute desta comunhão. Assim, prove o homem a si mesmo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esta exortação é melhor entendida quando lemos os 2 próximos versículos. Por que eu tenho que examinar a mim mesmo? Por que eu tenho que provar o meu coração? Para ver se eu estou sendo sincero ou não diante de Deus. Porque o que come, bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque estão tomando indignamente, porque estão levando na brincadeira ser crente. Precisamos abraçar esta palavra, a fé, esse Cristo crucificado, esse Cristo ressurreto, de maneira que possamos receber os benefícios da sua morte vicária na cruz do Calvário. Eu tenho que olhar para Ele, eu tenho que olhar para trás, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que ter esperança, eu tenho que examinar a mim mesmo, para que eu não venha cair e achar que está normal. Eu já disse isso aqui na igreja e não vou cansar de repetir que às vezes é necessário e é pedagógico. E festa do Senhor também é pedagógico. Como eu disse, cada elemento tem um significado. Olha para trás, renove a sua esperança, examine a si mesmo, não coma indignamente. Às vezes a gente sai de casa e no meio do caminho tem uma discussão, tem alguma coisa, e às vezes a gente quer ficar sem tomar a ceia. Às vezes, coisas pequenas têm impedido o crente de tomar a ceia. Paulo não está dizendo para não tomar a ceia. Paulo está dizendo, examine a si mesmo, pare, observe. Usa a régua de medida da palavra do Senhor. Se arrependa. Coração quebrantado,
Coração que se derrama diante de Deus, Deus não resiste. Um coração contrito, espírito contrito, alguém que está derramando lágrimas, alguém que está rasgando o coração diante de Deus, aquele que está pedindo perdão, Deus não resiste, Deus perdoa. Jesus é o advogado, Jesus é aquele que intercede por nós. Ei, não deixe de tomar a ceia por qualquer coisa. Mas existem coisas que a gente precisa conversar. E tenho certeza que Deus vai me dar sabedoria para tratar o seu assunto e você ser abençoado. E você viver em paz. E você ter vitórias. Agora, há pessoas que vivem com identidade dupla. São agentes secretos. Tem dupla, faz para 2 exércitos. O exército do inimigo e o exército de Deus. Vive uma vida de pecado. Quem está na prática do pecado não deve tomar a ceia. Quem não pratica o amor não deve participar da ceia. Quem não vive o evangelho, é melhor ficar em casa. Qual é a tua incapacidade de tomar a ceia hoje? Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados, para abençoar a nossa alma, o nosso coração, para renovar as nossas forças. Proponha no seu coração mudar de vida. Proponha no teu coração mudar a atitude. Proponha no seu coração ser fiel a Deus. Examine a si mesmo. Depois toma. Peça perdão. Reconcilie. Depois coma. Depois toma a ceia. Não é alguém que está impedido, às vezes, por causa de matrimônio, não está casado. Eu descobri uma certa vez que um casal que não era um casado estava tomando a ceia. Então o pastor disse que se tivesse bem, podia tomar. Tem que estar bem com Deus, não é comigo, não. Tem que estar bem de acordo com a palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre casamento? O que a Bíblia fala sobre traição? O que a Bíblia fala sobre pecado? Não é colocar medo em você, mas é que você vive uma vida triunfante. Que você tem um ministério triunfante. Que você tem um ministério que esteja em crescimento. Que a unção de Deus não falte sobre a sua cabeça. Um dos versículos mais tristes, conforme eu disse para vocês, que eu já falei aqui, para mim, na Bíblia, eu sei que é semelhante àquele: aparta de mim para o fogo, que eu não te conheço. Mas para mim, uma das histórias mais tristes é a de Sansão. Quando ele acha que está tudo bem, quando ele acha que o seu pecado não foi nada demais, quando ele acha que ele pode fazer o que os outros fazem, todo mundo faz, os filhos do pastor faz, a família de fulano faz, eu também posso fazer. Olha para a palavra, renove o seu pacto, o seu compromisso de leitura da Bíblia. Coma a palavra, leia a palavra vai te limpar, a palavra vai te lavar, a palavra vai te remir, a palavra vai te colocar no prumo, vai te colocar no carro certo, você vai entrar na passagem correta, você vai na direção correta. É a palavra de Deus que corrige o homem, que coloca o homem no prumo. A palavra de Deus é a balança, a palavra de Deus é a régua, a palavra de Deus transforma as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Último lugar, a comunhão. A ceia é festa de comunhão. A ceia é a festa do amor. Tem muita gente não discernindo o corpo de Cristo e por isso há doentes, enfermos, há pessoas devagar, que parece que entra pastor, entra ano, sai ano, e ele não muda. Deus quer te transformar, Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar o teu destino, Deus quer mudar a sua família.
e quer começar com você, por você. É a festa da comunhão, por quê? Porque agora eu vou olhar em redor. Agora eu vou olhar o próximo. Mas não para vigiar a vida do próximo, porque eu já vi que eu tenho que vigiar a minha. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu não olho a vida do próximo para cuidar da vida espiritual dele. Eu olho para o próximo para amá-lo como a mim mesmo. Eu tenho que entender que se eu não amar o meu irmão, eu sou mentiroso, eu sou falso, eu não sou crente. Quando você olha para alguém dentro da igreja e você diz, eu não suporto olhar para a cara daquele homem, daquela mulher, daquele irmão, daquele adolescente, daquele jovem, quando você não suporta, você não está amando, e se você não ama este daí, você também não ama Deus. Se eu não amo o irmão que eu vejo, como posso dizer que ama a Deus? Se eu disser, sou mentiroso. A ceia é a festa da comunhão, é a festa da união. Discernindo o corpo, primeiro eu tenho que entender que o corpo tem um significado, que o pão tem um significado. O pão é o corpo de Cristo, é a morte, é o sacrifício, né? Me leva para a cruz. Mas o pão também, temos que entender, é o alimento que nos mantém de pé durante a caminhada até Jerusalém. É o pão que nos alimenta, alimenta a alma. Foi falado isso nesta noite. É aquele que nos torna forte para as adversidades do mundo. O pão, nós temos que entender que Jesus é o pão que desceu do céu. Verdadeiramente a minha carne é comida, é alimento, não carnal, mas alimento para a alma, alimento para o espírito. Eu tenho que entender que o corpo de Cristo foi moído, mas eu tenho que entender também, eu tenho que discernir o corpo e entender que eu faço parte do corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo, é o corpo de Cristo na terra. É por meio de você e de mim que Ele continua pregando a palavra, que Ele continua visitando, que Ele continua visitando os presídios, os hospitais, os enfermos. É por meio de mim e de você, é por meio da presença do Espírito Santo em nós. Somos a igreja de Deus na terra, somos a noiva do Cordeiro, somos parte de Cristo. Entender a ceia como este momento, de entender que é comunhão, precisamos estar em comunhão. Metade do corpo não pode decidir para onde ir, quem decide é o cabeça. É Jesus é que manda, é Jesus que governa a igreja. Ai do homem que acha que é dono de igreja, de famílias que às vezes pensam que são dono da igreja. Ai de nós. O dono da igreja, a igreja tem dono, a igreja tem dono, o dono é Jesus. Ele é o cabeça, Ele direciona, Ele dirige. Não importa o líder, não importa o pastor, importa se Cristo está. Devemos olhar para o interior, para o exterior, para o próximo ao nosso redor. Quando você participa da ceia, nós olhamos para trás, olhamos para a cruz, olhamos para frente, olhamos para a segunda vinda de Cristo, olhamos para dentro, fazemos autoexame e olhamos ao redor para praticar o amor ao próximo, que é o mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.